Wicca. Wicca é uma religião neopagã influenciada por crenças pré-cristãs e práticas da Europa Ocidental, que afirma a existência do sobrenatural como a magia e os princípios físicos e espirituais femininos e masculinos que interagem com a natureza. Alguns referem-se a ela como a religião natural mais antiga do mundo. É muitas vezes referida como witchcraft ou craft por seus seguidores, que são conhecidos como wiccanos ou bruxos. Witches often claim to put their powers to more specific use. Mrs. Eleanor Bone. And we believe if we set our minds on a thing, we're going to get it. You know, Paracelsus said that the beginning of all magical operations is determined imagination. And this is what we set out to do. Get a mental picture of the thing we wish to achieve and, in that way, concentrate on getting it. And she and her coven concentrate mainly on the healing of the sick. She is herself a registered nurse. Now, the work we're going to do tonight is for a friend of mine, Helena. She's recently had a slipped disc and she's still suffering with a lot of pain in her back. Now, when we concentrate at the end, I want you to picture her cycling around the country lanes on her bicycle, you know, full of energy and full of life and really fit and well again. When we dance round chanting, we start slowly and we get quicker and quicker. Now, doing this, we're releasing a great deal of energy. At the same time, the chanting is setting up vibrations. Helena Bone, conhecida sob o nome mágico Artemis, considerada a matriarca da bruxaria britânica. Ela deu um importante contributo para a intitulada Velha Religião, impulsionando o renascimento da que hoje conhecemos por bruxaria moderna. Of course, it's putting aside all worldly things in a purely spiritual act of worship. Ela se baseia em tradições do norte da Europa e da Grã-Bretanha, que datam mais de 2000 anos atrás e que haviam sido praticamente exterminadas durante a Idade Média. Suas origens residem na Inglaterra no início do século XX, popularizada nos anos 50 por Gerald Gardner, que foi o praticamente criador, inspirado em antigas crenças pagãs pré-cristãs, onde na época chamava a religião de culto às bruxas e bruxaria, e seus seguidores de Wicca. Apesar disso, a palavra bruxaria pode abranger um círculo bem mais amplo de práticas do que a religião wicana. An event you wish you could go back to and change it. We are all creatures of the goddess. We are all human. We make mistakes, but we're also very good people. We deserve forgiveness. This guilt, this bad feelings that we carry with us, could be for last summer, or it could be many years ago. These things that you carry inside you, they hold you back. We are not perfect, but we are good, and we are deserving of forgiveness. Tonight we will be getting that forgiveness. We will be releasing those feelings of guilt, those feelings of remorse, and those feelings of regret. It's time to let go of them. In doing that, we are also going to embrace the good in our lives. For with every bad thing, there is positive. Our religion is based out of balance. We have Goddess. We have God. We celebrate summer festivals, winter festivals. It's all balance. With bad, there is good. With light, there is dark. We're going to be expelling those things inside us that are dark. And we are going to be thankful and grateful for the things in our life. Surgiu em um país predominantemente cristão e desde o seu início sofreu preconceito de alguns grupos de outras religiões.
Esse tipo de preconceito continua atualmente com alguns religiosos, os quais afirmam que o Wicca é uma forma de satanismo ou culto ao mal, apesar de existir uma grande diferença entre as duas religiões. Os wiccanos, por exemplo, não creem em Lúcifer ou em Satã, tampouco na vinda de um deles à Terra. Devido à conotação negativa associada à bruxaria moderna, muitos wiccanos mantêm suas práticas em sigilo, ocultando sua fé por medo da perseguição. A Wicca é uma religião politeísta, de culto basicamente dualista, ou seja, que crê tradicionalmente na presença de dois princípios ou duas substâncias ou duas realidades opostas, na deusa tríplice e no deus cornífero. Essas duas deidades são faces de uma divindade panteísta, na crença de que absolutamente tudo e todos compõem um Deus abrangente, ou que o universo ou a natureza e Deus são idênticos. As crenças Wicca variam muito entre as diferentes tradições. No entanto, existem vários pontos em comum entre esses diferentes grupos, que geralmente incluem pontos de vista baseados na teologia, vida após a morte, magia e imoralidade. Teologia. A tradição prega que o deus cornífero é associado à morte, caça e magia, um deus que reina sobre um paraíso pós-mundo, enquanto que a deusa mãe, simultaneamente a virgem eterna e feiticeira primordial, é associada ao amor pela vida, à generação e ao renascimento das almas dos mortos. The problem is that with magic, being in many respects a science of language, you have to be very careful what you say, because if you suddenly declare yourself to be a magician without any knowledge of what that entails, then one day you are likely to wake up and to discover that that is exactly what you are. O deus e a deusa. Para a maioria dos wiccanos, o deus e a deusa são vistos como polaridades complementares no universo, existindo um equilíbrio entre um e outro, como yin e yang. São muitas vezes interpretados como sendo encarnações de uma força de vida manifestada pela natureza. Vida após a morte. A crença na reencarnação varia entre os wiccanos. Alguns creem que a alma humana reencarna nas mesmas espécies durante muitas vidas para aprender lições e progredir espiritualmente. Outros acreditam que a reencarnação da alma acontece em espécies distintas. A vida após a morte não é o foco principal. A Wicca tende a se concentrar na vida atual. Moralidade. Não existe nenhum dogma moral ou código ético universalmente seguido pelos wiccanos. No entanto, a maioria segue um código conhecido como Wiccan Rede, que diz: se nenhum mal causar, faz o que desejar. Magia. Boa parte dos wiccanos creem na magia como uma força que eles veem, como sendo capazes de manipular através da prática de feitiçaria. Os wiccanos acreditam que a magia é uma lei da natureza, ainda incompreendida ou ignorada pela ciência contemporânea, e não a veem como sendo algo sobrenatural. Os feitiços da Wicca são realizados durante as práticas rituais, na tentativa de provocar mudanças reais no mundo físico. O coven, conventículo ou conciliábulo são os nomes mais comuns, dados a uma reunião de bruxos para a realização de rituais religiosos e ritos. Tradicionalmente, ele abriga um máximo de 13 pessoas.
Algumas características do Coven Wiccano. Um Coven mantém encontros periódicos para treinamento, exercício, troca de experiências, além de trabalharem juntos em rituais. Cada Coven tem seu próprio símbolo e nome, suas regras, suas características, seu método de estudo. Na Wicca, o líder do Coven é eleito democraticamente, com seu cargo sendo constantemente avaliado. Rituais. Algumas pessoas costumam acreditar que os Wiccas costumam sacrificar pessoas ou animais em seus rituais. A maneira que preparam seus rituais consiste em desenhar um círculo 2 vezes. O propósito simbólico consiste em homenagear o deus e a deusa. Usam como símbolo uma adaga e um cálice, e nos rituais eles mergulham a adaga no cálice para representar a união entre o homem e a mulher, já que são a religião de fertilidade. Dentre tantos rituais de energia positiva que conhecemos, um deles é o ritual Wicca. E nós estamos aqui com o Vinícius, que é um Wicca. O que é ser Wicca? Ser Wicca é praticar a religiosidade da terra e a magia natural e os ciclos da terra, né? E trazer essa energia boa. Longe de ter bruxas de nariz com verruga, os bruxos Wicca já estão aparecendo na comunidade. Mas para fazer esse ritual, você precisa de um altar. Me explica um pouco a função desse altar. Um altar, ele é a extensão do corpo do bruxo. Neles estão todos os elementos que o bruxo precisa para realizar magia e os atos de adoração dele. Então nós temos um símbolo da deusa e do deus, que são essa estátua da deusa e a vela escura, né, lembrando o nada que existia antes de todas as coisas, o útero divino da grande mãe, o chifre do deus caçador e a vela clara, as facas, que são símbolos do elemento ar. A de cabo escuro se chama Atami e a de cabo branco o Boline, que serve para cortar as ervas e etc. O bastão, que é um símbolo fálico e é também um símbolo do poder das estrelas, né, que nós trazemos das estrelas. O incenso, que representa as nossas preces, que são elevadas. O caldeirão, que é o símbolo do grande útero da deusa. E embaixo do caldeirão nós temos o pentáculo da arte, que é uma estrela de 5 pontas, que simboliza a eternidade e os 5 elementos, com vários sigilos da bruxaria, que é o símbolo mais importante que nós temos no altar. A gente tem um pouco da ideia de que bruxo adivinha, tem premonição. Tem esse lado aí, Wicca? Dentro das tradições de Wicca, a maior parte das tradições, elas têm um treinamento onde os bruxos aprendem a fazer artes divinatórias, a ver o futuro, e aí as pessoas vão se ligando com as artes que elas mais gostam. O tarô, a borra de café, o scrying, que é uma prática de ficar olhando por muito tempo por uma superfície e faz visões, né? Pessoas leigas podem participar de um ritual Wicca? Podem sim, a depender do grupo. Hoje eu participo de uma OCIP chamada Antigos Caminhos, onde nós realizamos rituais abertos na UNB, onde as pessoas podem ir lá e participar um pouco da ritualística wiccana, conhecer um pouco de como nós praticamos, para começar a praticar em casa, conhecer melhor, a desmistificar, né? Para tirar aquela imagem justamente da bruxa maligna, né? Que usa o caldeirão para cozinhar crianças e etc. Estamos longe disso. Wicca do bem, eu queria que você finalizasse com uma mensagem Wicca. Feliz encontro, feliz partida, para que possa haver um feliz reencontro. Blessed be. Que bonito, que possamos nos reencontrar outras vezes. Que seja assim. Saudações Wicca, né? Isso. O Livro das Sombras. Os praticantes Wicca geralmente possuem um livro, chamado de Livro das Sombras. Isso é praticamente a Bíblia Wicca, embora os textos variem de tradição para tradição. O livro de Gardner é o mais usado nas tradições Wicca. Um livro das sombras é algo como um diário da própria jornada espiritual de um praticante e, portanto, extremamente pessoal. No Brasil, até o ano de 2000, havia cerca de 10 mil e 50 mil wiccanos.
Embora não haja uma diversificação entre o Wicca e as outras tradições neopagãs, isso fez com que o censo 2000 os wiccanos fossem incluídos nos grupos de outras religiões. De qualquer forma, desde a década de 1990, a Wicca ou a bruxaria em geral cresceu muito no país, especialmente em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e algumas cidades do Nordeste. Vocês vão ver agora um vídeo sobre a simbologia Wicca, com uma narração muito ruim do Google Tradutor, o qual Marcelo pegou da internet. Não tenho nada a ver. Símbolos da bruxaria. Muitos símbolos estão associados às práticas pagãs de bruxaria, uma das mais antigas da humanidade. Esses símbolos mágicos são utilizados em rituais de magia a fim de auxiliarem na emanação de energia. Diversos símbolos associados às bruxas também são utilizados como amuletos e alguns estão associados a deuses. Lua tripla. Na cultura celta, a lua tríplice ou triluna representa a unidade tal qual a deusa tripla, donzela, mãe anciã, bem como as fases da lua, crescente, cheia e minguante, associada ao ciclo da vida. Triplo círculo. Também chamada de tríscle celta, o triplo círculo está associado à natureza e aos 4 elementos, sendo utilizado como talismã. Além disso, esse símbolo feminino é usado nos rituais para evocar a deusa tripla, virgem, mãe e velha, que simboliza a mente, o corpo e o espírito. Heptagrama. Símbolo mágico, utilizado em muitos rituais de bruxaria. O heptagrama, estrela de 7 pontas, representa a harmonia do cosmos, as 7 cores do arco-íris, as 7 zonas planetárias, partilhando, em grande parte, sua simbologia com o número cabalístico 7. Pentagrama. A estrela de 5 pontas é um dos símbolos mais importantes e antigos presentes em muitos rituais de magia, de modo que simboliza a união do cosmos, dos 4 elementos, ar, água, fogo e terra, e do espírito. Muitos povos utilizavam o pentagrama como um amuleto da sorte. Pentáculo. O pentáculo, muitas vezes utilizado como amuleto, é um pentagrama dentro de um círculo, que simboliza a união, a unidade, ou seja, o corpo e o espírito. De tal modo, as 5 pontas do pentagrama simbolizam os 4 elementos da natureza, ar, água, fogo e terra, e o éter, que representa o espírito. Cyrunus. Também chamado de Cernunno ou Cernunnos, um dos deuses celtas mais antigos, é representado com orelhas e chifres de um cervo. Deus das florestas e dos animais na tradição neopagã Wicca, representa a força do poder masculino, o ciclo da natureza, a morte e o renascimento, sendo reverenciado em diversos rituais. Deusa Mãe. Símbolo do poder feminino, na religião Wicca, a deusa Mãe ou Mãe Terra, Brígida, é a geradora de todas as coisas e possui o deus chifrudo, Cyrunus, como seu consorte, sendo reverenciada em diversos rituais de bruxaria. Cruz ansata. Esse símbolo é uma cruz cuja ponta possui uma forma ovalada, tal qual uma alça, fechada na parte superior vertical. A despeito de ser um símbolo originariamente sagrado egípcio, a cruz ansata aqui na religião Wicca, considerado um tipo de bruxaria moderna, inspirada na tradição celta, é utilizado como amuleto, uma vez que simboliza a proteção, a fertilidade, a reencarnação e a imortalidade. Em outras tradições de bruxaria, os bruxos utilizam da cruz ansata, símbolo à saúde e à fertilidade, nos rituais de feitiçaria. Na alquimia e no ocultismo, simboliza a transformação e representa o caminho da vida.